É bom que daí quem quer escutar e se sentir convidado pra conversa, escuta, quem não também não. E Sim, fica tudo aí. beleza. A gente vai quase que lidando com um fenômeno. Ok? Tudo pronto? Então, começando hoje um pouquinho diferente, porque o Rodrigo, meu parceiro, tá a caminho nessa quarta de cinzas, apesar de que vai segunda-feira pro ar. Uhum, Hoje, na internet as coisas ficam, né? Então, hoje, uhum, quarta-feira de cinzas de 2024. Hoje é o nosso terceiro episódio do ano. Voltamos a fazer toda semana. uhum, E daqui a pouco ele vai entrar, mas com uma convidada hoje, para mim como um tema, né? A gente não é muito íntimo, né, Joana? Mas uhum, um tema que para mim é, como a gente estava falando antes no começo aqui, fascinante, intrigante e ao mesmo tempo é, o que realmente dá uma sensação de que através da comunicação um encontro pode se estabelecer, né? uhum. Realmente um encontro saudável, vamos supor, mas Sim. que é, possibilita aquela sensação mais profunda de união, de unidade, de Uhum, estar com o outro, né? Junto. Então é muito bom esse tema. É um uhum, tema que realmente eu já estava querendo muito. uhum. Então que bom que deu. E aí eu vou pedir para que tu te apresente um pouquinho antes da gente dar sequência no assunto de CNV, né? Comunicação não Uhum. violenta. Tá. Primeiro, obrigada pelo convite, né? Fiquei bem feliz em poder participar. Então, eu sou Joana Simieli, sou psicóloga. Eu trabalho com crianças, famílias, adultos também. Já Hum. faz quase 17 anos. E a CNV sempre foi, assim, um pano de fundo desde a minha formação. O Marshall, quem fundou a comunicação não violenta, foi aluno do Rogers, Uhum. que é o criador da abordagem psicológica com que eu trabalho, abordagem Ah, não centrada na sabia. pessoa. Uhum. Legal. Então, quando eu conheci a comunicação não violenta, eu tive um lugar de muita familiaridade com aquilo que eu já vinha Uhum. estudando há muito tempo, né? Uhum. Tive até um pouco de uma sensação que ele conseguiu sistematizar, assim, de uma forma concreta, aquilo que Rogers explica teoricamente Sim, do que é sim. necessário para o desenvolvimento humano. Óbvio, com coisas a mais, com outros detalhes. Uhum. Mas então eu me sinto, assim, muito caminhando por esse lugar desde a minha formação, desde a Uhum. faculdade. É um tema que eu gosto muito de Uhum. trabalhar, de conversar sobre, de desenvolver em mim, porque não é fácil, né? É Sim. uma jornada, uma busca. Uhum. Que bom, eu não sabia dessa parte. Aham. Mas numa formação que eu já fiz de grupos, né, o Rogers era sempre trazido, porque realmente ele Uhum. era um ser bem Evoluído. interessante, né? No mínimo, muito interessante e realmente dedicado às questões humanas, assim, né? Aberto Uhum. verdadeiramente, né? Sim. E não sabia que o Marshall tinha, assim, vinha desse caminho. E aí, se a gente fosse começar a falar da comunicação não violenta, a gente estava até falando antes no começo sobre Uhum. os quatro pilares, né? E Sim. a gente poderia começar falando por aí. Tá. Então, a comunicação não violenta, ela é uma proposta de uma forma da gente viver, de se relacionar, né? De um jeito diferente da gente estar no mundo e de se relacionar com as pessoas. E a comunicação não violenta, ela envolve um repensar da nossa vida, a forma como a gente se coloca nas relações, mas ela tem pilares básicos, Uhum, né? Por onde tudo começa, né? uhum, Então, ela tem 4 pilares básicos que são observação, sentimento, necessidades e o pedido, né? A observação, o que o Marshall diz é que a gente vive em uma sociedade em que a gente está acostumado a julgar. Aliás, nós somos seres humanos e nós sempre vamos julgar, mas a gente também uhum, está acostumado a falar o que a gente julgou, né? A uhum, exigir do outro aquilo que a gente está julgando que é certo. A gente divide o mundo entre aquilo que a gente acha certo e aquilo que a gente acha errado. E a uhum, gente sempre vai se relacionar com o outro partindo do princípio que eles têm que caminhar por aquilo que a gente acha que é certo, né? uhum. Mas nem sempre os meus valores vão ser os mesmos valores dos outros, né? Sim. Obviamente que tem temas que a maioria vai concordar, mas Uhum, tem muitas coisas sutis no meio do caminho em que a gente vai estar caminhando por um lugar e a pessoa com quem a gente está se comunicando vai uhum, estar caminhando por outro lugar. E isso acontece muito com os nossos filhos, especialmente quando eles entram na adolescência, na pré-adolescência, com uhum, seus próprios valores, com seus próprios juízos uhum, de valor e começa a ter muito conflito dentro de casa.
Então, o que o Marshall diz é que a gente precisa aprender a falar aquilo que a gente observa e não aquilo que a gente julga do que está acontecendo. Uhum. Então, o que seria isso, né? Seria quando a gente observa uma coisa, a gente está falando só daquilo que a gente consegue descrever, né? Uhum. Quando a gente fala aquilo que a gente está pensando daquilo que a gente está vendo, mesmo que seja um pensamento bom, é um julgamento. E os julgamentos bloqueiam uma comunicação passiva, né? Eles levam a gente para um lugar de debate, de discussão, né? Lógico, quando a gente está fazendo um julgamento bom, não. Mas uma boa parte das vezes tem um mais no meio do caminho, né? Tem. E com as crianças a gente vive muito isso, né? As pessoas na rua, por exemplo, vê uma criança fazendo birra e olha pra criança e diz que coisa feia fazendo isso, né? Esses dias eu estava subindo a escada rolante do shopping e a minha filhinha tem 2 aninhos e ela estava chorando na escada que ela queria ir lá embaixo ver a roda gigante, né? E a gente estava subindo dizendo que a gente não ia ver. Eu não sei que palavra ela usou, mas a mulher que estava entre eu e o meu marido olhou e falou assim, mas que coisa feia pedindo celular desse tamanho, você tem idade, menina? Aí eu olhei e falei, ela não tá pedindo celular. Ela tá pedindo pra ir na roda gigante. Na mesma hora ela se encolheu, né? Então, as crianças, por menorzinhas que sejam, elas sentem quando tem um lugar hostil nessa fala pra elas, né? De julgamento de uma coisa que nem era verdade, né? E a moça, coitadinha, ela não, né? Do jeito dela, não tinha a menor intenção de ser maldosa. Mas ela disse, é que o meu pequenininho vive pedindo celular, né? Então, ela parte de um lugar dela, daquilo que é habitual pra ela. E a gente faz isso frequentemente, não é só essa moça. Todos fazem. Eu faço. Você faz, todo mundo faz. O que o Marshall diz é a gente precisa saber o que é um julgamento e o que é uma observação. Porque os julgamentos, eles ficam pra gente, né? Eles estão relacionados àquilo que é importante pra nós, não necessariamente importante pro outro. Sim. E aí, o segundo pilar... Vamos ficar só um pouquinho nesse primeiro, porque ele já é muito maravilhoso, né? Já dá pra fazer um podcast inteiro sobre esse, porque... inclusive, muitas vezes, esse próprio julgamento que a gente tem também não nos serve, né? Assim, muitas vezes, sim, mas muitas vezes nem pra gente nos serve. Quando a gente fala pra gente mesmo, nem a gente gosta de ouvir, ainda que a gente não tenha consciência que a gente fala e ouve, mas a gente sente o peso, por exemplo, sei lá, deixei o celular ligado e pensei, que burro que eu fui, era pra ter botado pra carregar. E eu não me dou conta que quando eu falo isso, aquilo me impacta diretamente. Então, muitas vezes isso... nem eu percebo que o que eu fiz foi simplesmente não ter deixado pra carregar. Não significa mais que isso. Isso. E de que agora eu vou ficar sem bateria e que se eu precisar falar com alguém eu vou ter que arranjar um jeito. Isso, não significa mais que isso. Essa é a descrição, né? E isso parece muito simples, mas a gente se dá conta de que, na verdade, descrever o que tá acontecendo na nossa estrutura de linguagem e social é muito difícil. Eu tava falando com um colega meu que foi pra Amazônia, morou lá bastante tempo, e no primeiro momento, como na estrutura de linguagem da comunidade que ele vivia, não tem alguns tempos verbais. Isso é bem interessante como a estrutura muda. Então, por exemplo, quando alguém chegava e também não tem a palavra futuro, também não tem algo específico para essa palavra, para esse tempo, na língua, né? Então, o que acontece? Por exemplo, a pessoa fala assim, vou pescar, e ela vai. Se outra pessoa chega e pergunta, onde é que tá o João? Isso aconteceu com ele, né? Onde é que tá o João? Daí o outro respondeu, mas bem assim, com muita clareza, não sei. E ele perguntou, mas tu sabe? Ele falou que foi pescar dele. Não, mas eu não tô vendo se ele tá pescando agora. Eu não sei. Tu tá supondo que ele chegou, então tudo aí já é uma imaginação, que ele tá lá, ele pode estar caminhando, ele pode ter morrido. Não, a realidade do momento que é que nesse momento ele não está aqui. Exatamente. Todo o resto vai ser, eu vou inferir, vou imaginar, que posso até fazer, sabendo que eu tô fazendo isso, né? Não como um dado de realidade, como um fato. E é isso que eu acho que é difícil, né? Na nossa realidade, poderia ser dito, ele disse que ia pescar. Né? Isso. E aí é uma observação dos fatos. Eu tava aqui quando ele disse que ia pescar. Ponto. Se foi ou se não foi, se tá lá, o que se tá não acontecendo, tá lá. Então isso é muito difícil, porque a gente não se dá conta que existe uma diferença no que eu tô pensando e meu juízo de valor com aquilo que está acontecendo. E só isso
diferenciar isso já é um desafio enorme, mas também uma possibilidade de começar a se relacionar com a vida tal qual ela realmente acontece e aconteceu, né? Isso, exatamente. E com as crianças eu sinto que é especialmente mais difícil a gente fazer isso, porque a gente tende. A gente tá melhorando nisso, mas a gente tende a não dar muita voz para as crianças, né? Porque são os adultos que sabem, são os adultos que Sim, mandam, são os adultos que escolhem. A gente veio dessa criação, nós adultos de sim, hoje, né? sim. E a gente tem ensaiado mudar isso para as nossas crianças, Uhum, mas não é uma coisa fácil de fazer. Então, se pega um dia que a gente tá mais irritado, mais, sei lá, com a cabeça em outro lugar, e vem uma criança se queixando de algo ou falando alguma coisa, a gente tende a dar uma resposta para ela a partir daquilo que a gente julga que é certo ou que tá errado, ou que é errado, né? uhum, Tá, mas você também fez isso porque você não arrumou seu quarto, você tá se sentindo assim porque tá tudo uma bagunça, ou, né? E a gente, a parte desse lugar em que a gente determina aquilo que a criança sente ou pensa sobre o que está acontecendo, sem dar uhum, muita voz para que eles possam se explicar. uhum, Então, é um exercício difícil, né? Mas uhum, diário, na maternidade, na paternidade, nos relacionamentos, né? uhum. Então, Sim, é difícil mesmo, muito, assim, uhum, só que em contrapartida dá um sentimento pra mim, eu experimento isso quando é uhum, possível, de mais vida, sabe? muito mais. A vida ficar mais fresca de alguma forma, dá Uhum, uma vitalidade e uma sensação de novo também, uhum, quando é possível fazer essa separação em algum nível. uhum, Né? O que me ajuda, por exemplo, nessas situações em que eu vejo que fico mais pego, é botar no papel os julgamentos, porque daí me ajuda uhum, depois. E se eu escrevo e depois comparo, fica nítido uhum. que ela não me abandonou ali, ela virou as costas, ela foi em direção à porta, não virou as Aham, costas pra mim, por exemplo, sabe? isso, Que são aham, coisas que parecem simples, mas que vai te dando um outro mundo também se revela quando a gente vai separando isso e consegue, né? uhum. Na relação com o outro. Quer ver uma coisa que acontece bastante, assim, é que dos pais chegarem com as crianças em uma certa idade, assim, no consultório, dizendo que a minha filha ou meu filho é muito mentiroso, tá sempre mentindo pra mim, tá sempre Isso é inventando muito doloroso, história, né? né? E aí, por que que esse pai e essa mãe estão sentindo isso, né? Eles estão sentindo isso porque o valor de honestidade é um valor muito importante para eles, né? Uhum, E a forma como as crianças estão fazendo, eles estão entendendo como uma mentira. Mas no processo de desenvolvimento infantil, tem momentos específicos em que a mentira é necessária para o uhum, desenvolvimento, que são, na verdade, elas são exercícios de autonomia, né? Então, uhum, aquela criança de 8, 9 anos, ela está tentando fazer do jeito dela, mostrar que ela é capaz, ganhar o mundo, uhum, e hoje o caminho que ela reconheceu que ela pode fazer é mentindo, porque às vezes nós pais não damos esse espaço para eles. uhum, E a gente começa a taxar essa criança como mentirosa, né? Porque ela uhum, faz e ela repete isso várias vezes. E o Marshall diz que quanto mais a gente rotula uma pessoa, uma criança, mais ela se torna aquilo que a gente não gostaria que ela fosse, né? uhum, Então, se a gente senta na cadeira e fica dizendo, ah, você é um mentiroso, você vai perder isso por causa daquilo, né? Se fizer de novo, você vai se ver comigo e tarará, a gente continua dando para ele esse lugar de mentiroso e a gente não sai e reconhece o que tá acontecendo por trás, né? sim, Não que, de forma alguma, nem o Marshall diz isso, nem eu diria isso, que a gente tem que aceitar a mentira. Não é uhum, isso, né? uhum, De forma alguma, às vezes a gente vai em palestras, vai falar, as pessoas confundem. uhum, Reconhecer que é um processo natural do desenvolvimento não significa aceitar que ele minta para mim, né? uhum, Significa eu dizer para ele, eu tô vendo que esse caminho que você tá escolhendo é um caminho para você exercitar uma coisa importante para você, mas a uhum, mentira não é um caminho possível aqui em casa, né? uhum, Então eu preciso que você encontre outra forma de fazer, né? uhum, E ajudar essa criança a desconstruir essa mentira e caminhar para outro lugar. Obviamente, a gente vai trabalhar com a que chega em terapia, a gente vai uhum, ajudar os nossos filhos em casa, mas a gente precisa entender que esse rótulo que a gente dá não corresponde muitas vezes com o que está acontecendo na realidade, porque a criança não está com a intenção maliciosa de passar para trás. Ela está com uma uhum, intenção genuína de crescimento quando uhum, ela tenta exercitar da forma dela de fazer, uhum, né? uhum, E a gente corre o risco de jogar um balde de água fria e não deixar essa criança treinar o que ela precisa treinar. A gente só precisa dar qual é o outro caminho, né? uhum, Ajudar ela a construir por um outro lugar. uhum, E ter atenção, a comunicação não violenta ajuda a gente a ter atenção nisso, porque mesmo que uma pessoa não soubesse, né, que
que isso está acontecendo por volta de 8, 9 anos, porque não estudou psicologia, enfim, não Uhum, estudou uhum. desenvolvimento, se ela tem essa tentativa da comunicação não violenta no cerne dela, se é algo que ela está tentando desenvolver, na hora vai ligar um alerta de Uhum, tem alguma coisa que não está encaixando aqui, o que será? Ao uhum, invés de meu filho é um mentiroso, né? uhum, Então, eu sinto, assim como a gente estava falando no começo, que a comunicação ela é o princípio de tudo, né? Se a uhum, gente consegue transformar as nossas relações a partir da forma como eu estou com o outro, como eu comunico com o outro, a gente tem uma chance muito grande de transformar os relacionamentos, não só da nossa família, mas eu super acredito numa mudança de relacionamento no mundo, sabe? uhum, Se muitos começam a fazer pequenininho, se torna uma coisa grande lá na uhum. frente. Sim. Ótimo. Rodrigão chegou aí. Se junte a nós. Pega a cadeirinha atrás aí, Rodrigão. A gente tá falando dos pilares da comunicação não violenta. Só vou fazer uma pausa rapidinho pra te dar uma ajustadinha na câmera. Show. Estamos dando continuidade aí na presença agora do Rodrigão. Que bom. Feliz de ter conseguido chegar. Ai, que bom que você... E a gente estava falando do pilar do primeiro pilar, que era a observação. Uhum. E onde é que a gente estava exatamente agora no finalzinho? Tinha Eu tinha acabado de falar das mentiras, né? das Da importância. mentiras. E é isso que eu queria lembrar, porque também uma coisa interessante que eu não tinha me dado conta disso como uma tentativa de ganho de autonomia no Uhum, processo de crescimento, né, da criança. uhum, Mas também um dia eu peguei minha filha mentindo assim, né? E eu uhum, saquei que ela tava. Daí eu perguntei pra ela e ela falou, ela não tinha falado porque ela tava com vergonha. uhum, E, e daí eu falei, é mesmo, filho, daí a gente tava assim, e tava um momento bem bom, daí ela falou. E ela fez uma pergunta que eu acho que ela nunca ninguém tinha feito essa pergunta com tanta honestidade pra mim. Que uhum, ela, mas tu realmente queria saber, pai? E tem um lugar que às vezes também a criança não vai conseguir se expressar, porque tem um lugar que é difícil para adulto saber aquilo uhum. que ela quer experimentar, que ela quer fazer, o que ela tá pensando. Sim. Então, em algum lugar também, às vezes, eu fiquei observando isso em outras vezes com ela, comigo, assim, né? Ou daí, claro, Uhum, relacionamento, família, esposa, amigo. Quanto realmente é possível escutar aquilo que o outro tem para dizer. Porque às vezes a mentira é o único espaço que ela tem de viver aquilo, mas porque eu não tinha estrutura às vezes para sustentar uhum. aquela realidade, aquela verdade que ela ia me trazer. Sim, exatamente. Uhum. E E isso que você falou, né? Eu não sei se o outro, a gente nunca sabe se o outro tá pronto para escutar aquilo tudo que a gente tem para dizer. Isso no Uhum. relacionamento dos adultos também é muito É. interessante, porque se tem um que tá exercitando fazer assim, né? uhum, E trazer uma comunicação mais compassiva, e um outro que não tá caminhando para esse lugar, esse outro fica perdido. Ele não consegue acreditar que aquilo que tá uhum, sendo dito é verdade, né? uhum, Que tem honestidade, que tem transparência, que eu tô falando tudo, que não tem nada que tá uhum. sendo escondido. Porque é tão. A gente vive uma sociedade violenta, né? Isso. Lógico, fisicamente violenta também, mas muito mais psicologicamente, emocionalmente violenta, né? As críticas veladas, né? Os julgamentos constantes, esse relacionamento de fica do meu lado quem tá certo, quem não tá certo, eu cancelo. Quer ver a internet, né? O boom que a internet ganhou com essas coisas do Uhum. cancelamento, que é assim, não, se não é do jeito que eu quero, você vai ser cancelado e eu chamo uma galera que vai te cancelar. E aquela pessoa que ontem era luz, hoje é sombra, né? Uhum, Então, é uma sociedade muito que olha para todo mundo a partir daquilo que a gente acha certo ou a gente acha errado. uhum, Não é à toa que a gente fica muito dividido em alguns momentos uhum, políticos, de futebol, de religião, Uhum. porque uhum. as pessoas se dividem em grupos como se não Isso. existisse nada em comum entre elas, porque tem Sim. uma verdade que para um é uma e para outra é outra, né? Sim. Então é muito difícil fazer É. essa comunicação Essa- quando o outro não tá pronto. essas pessoas acabam, elas estão muito imersas ainda em todas as concepções de vida, em todo o padrão familiar, os traumas, E os né? traumas, né, Rodrigo, assim, as pessoas custam a acreditar que tem alguém oferecendo realmente amor, empatia, Uhum. compaixão, né? Que é Uhum, honesto, que é verdadeiro, que não tem uma pegadinha ali. É. Então uhum. demora um pouco, às vezes, para as pessoas Sim. aceitarem. Posso me tornar vulnerável aqui porque tem outra pessoa vulnerável junto comigo, sabe? Sim. Ao mesmo tempo, isso que acontece hoje
de forma tão evidente e numa escala maior, é o que acontece internamente, né? A gente tá sempre o tempo todo do bom e mal, certo e errado. Uhum. Esse micro, de alguma maneira, o bom de estar acontecendo bem explicitamente, Aham. é que fica bem claro o nível da nossa separação mesmo, né? E de Uhum. como a gente tá se relacionando com o nosso mundo, não com o Sim, outro e com o mundo do outro, né? exatamente. Ficou bem explícito agora, né? Nesse Uhum. lugar, assim, né? Então, essa dinâmica interna ficou bem exteriorizada. Uhum. Não Isso. que seja bom o efeito dela em si, mas a possibilidade que ela abre pra gente se dar conta desse funcionamento Uhum. é boa nesse É sentido, né? bom. E assim, mesmo quando uma pessoa começa e a outra não tá pronta, né? A pessoa que começar, se ela insiste, a outra pessoa tende a vir, porque assim, é, instintivamente a gente quer isso. A gente Sim. quer a comunicação compassiva, né? A gente quer a empatia, a gente quer oferecer acolhimento, a gente quer uma aceitação amorosa, né? Mas as porradas da vida às vezes fizeram a gente desacreditar. E é Uhum. difícil acreditar que essa pessoa. Não, tem pegadinha, né? Mas se a Sim. gente insiste, elas vão. Tende a semear uma plantinha, sabe? Uhum, Quando a gente uhum. vai começando a fazer. Por mais difícil que seja começar sozinho também, né? Porque às vezes Sim. vem de um lado só. E agora tu falou isso, me ocorreu uma coisa que é também a sensação, e eu experimento isso às vezes, principalmente no relacionamento, né, no casal, que em algum nível, quando tu se propõe a descrever, é quase como se tu estivesse abrindo mão Uhum, de exato. vencer, Exatamente. Uhum, entende? aham, Então é como se tu realmente, se tu vai descrever, seja às vezes até pra mim mesmo em silêncio, né? É uhum, como se eu estivesse destituindo aqui minhas armas naquele momento, de escrever é abrir mão de estar certo, é abrir mão de alguma maneira, mesmo que na fala, uhum. é, cutucar um pouco o outro pelaquilo que eu senti, e como eu não tenho consciência clara de Sim. como eu vivi aquela experiência dentro de mim, então de realmente abrir espaço para descrição também, Uhum, a partir da consciência dos meus juízos, uhum. é um exercício também de humildade, assim, no sentido de que, pá, Muito. entende? Porque eu posso estar completamente equivocado Uhum. no que eu vi. Isso. Então, Exatamente. é um desafio também nisso, tu tem que soltar isso. Agora eu tava falando da Uhum. vulnerabilidade e dessa polaridade, do desafio que é tu descrever algo e a pessoa falar, nada disso aconteceu. Uhum. E aí tu se dá conta de que dá até um constrangimento, né? Aham. Sim, Dessa, exatamente. nessa primeira etapa, só nessa primeira etapa, só isso tudo já surge, né? Você acabou puxando um pedacinho da segunda etapa, que é a gente poder ter clareza dos nossos sentimentos, né? Porque muitas das vezes que a gente entra num lugar de reatividade emocional diante de algo que aconteceu, a gente não tem clareza daquilo que a gente estava sentindo, né? A gente se sente afetado em algum lugar, em alguma medida, mas a gente não sabe muito bem que emoção foi aquela, que sentimento foi aquele que veio pra Sim. gente. E, e o que Marshall diz é que a gente precisa aprender a ter clareza desses sentimentos. A gente Sim. precisa aprender a reconhecer que esses sentimentos existem dentro da gente. E, de novo, a gente veio de um modelo familiar e social, pelo menos aqui no Ocidente, que não nos permitiu muito compreender esse campo vasto emocional que existe dentro da gente, né? Sim. Uhum. Então, as crianças cresceram com fome, é sede, né? Você tá É com manhã, raiva, é manha, é manhã é birra. É fome, é isso. sede, é manhã é birra. Ou é sono. Aham. Então, assim, sem muito poder conversar sobre isso, poder dizer, olha, isso que você está sentindo, eu também sinto. Quando eu não consigo alguma coisa que eu quero, né? Quando eu recebo um não da vida, isso é frustração. Uhum. Sabe, filho? Você vai sentir isso muitas vezes, né? Uhum. Percebe? A próxima vez que isso acontecer, você vai sentir uma coisa parecida com isso. E a gente dando esse nome para as crianças, a gente vai trazendo crianças com um leque de sentimentos palpáveis muito maior Uhum. do que o que a gente teve, o que já facilita para eles a comunicação ao longo da vida, desde pequenininhos, né? É, por exemplo, a minha filhinha de 2 anos, ela aprendeu a dizer que ela tá chateada. Então, tudo ela fala que ela tá chateada. Eu tô chateada. Ela pode estar com sono, ela tá chateada. Ela pode estar com fome, ela tá chateada. Ela pode estar Uhum. chateada, ela tá chateada. Então, poder ir desmistificando para ela, né? E ajudando ela a reconhecer, dentro desse leque de opções que ela chama de chateada, o que é realmente estar chateada, né? Vai ajudando ela desde pequenininha a ter essa clareza.
E como que a gente faz isso? A gente faz isso supondo para a criança que a gente imagina o que ela está sentindo, porque, novamente, nós não sabemos, né? A gente imagina que diante de um não, o que a gente sente é frustração, mas pode ser que ele esteja sentindo raiva, pode ser que ele esteja sentindo tristeza, né? Então, a gente vai... Impotência, Então, a gente vai dizer, olha, filho, filha, marido, seja quem for, eu fiquei com a impressão de que essa situação te deixou triste, né? Parece que você está entristecido, é isso mesmo? A gente devolve uma pergunta para que esse interlocutor possa checar dentro desse campo emocional e ver, tá, será? Será que é tristeza mesmo, né? Sim. E devolver. Só da gente fazer esse caminho de tô te vendo, tô te ouvindo, tô aqui com você, reconheço que tem uma coisa que não tá legal, a gente acertando ou não acertando, a gente tende a minimizar essa angústia da criança ou do adulto que tá com a gente, né? Porque ele se sente abraçado e Sim, acolhido isso. nesse lugar de dor, de inquietação, de desespero às vezes, né? Então eles vão parar. A criança vai parar a birra para checar se aquela pergunta faz sentido. E vai dizer, não, é isso. Ou é isso, eu tô muito frustrado, não gostei. E aí um diálogo, uma conversa acontece a partir dali, né? Então poder reconhecer os sentimentos que fazem parte do nosso campo emocional é riquíssimo. O Marshall mesmo, ele tem uma lista, ele fez uma lista, né, de sentimentos no livro. E ele também fez uma lista do que não são sentimentos, a gente diz que é sentimento, né? Então, diante de uma situação, como eu estava falando para você antes da gente começar, né, em que eu sinto algo que o outro fez para mim e eu digo, eu tô me sentindo agredido por você, né? Eu posso estar inferindo algo que não é real. A pessoa pode não ter me agredido, né? Eu senti que você foi hostil. Isso não é um sentimento, né? Isso é você tá dizendo que a pessoa uma tá sentindo, acusação. né? Eu me sinto vulnerável quando você fala assim. Ok, eu tô falando de um sentimento meu. Agora eu tô dizendo você é hostil quando você faz assim. Não sei se a pessoa tinha intenção de ser hostil, Sim. né? Claro. Então, pra gente poder aprender a reconhecer, né, o que a gente sente e pegar pra gente o que é nosso, ao invés de buscar apontar o dedo pro outro pra dizer foi você que fez assim. Eu tô assim porque você fez isso, porque você fez aquilo, né? Quer ver com as crianças? A gente faz isso muito com as crianças. Ai, mãe, mas você gritou. Sim, eu gritei, mas você fez isso, isso, isso Por antes. que você fez isso? Tipo... Senão não teria. Tu que pediu. Exatamente. Né? Se não tivesse feito, eu não teria feito. Isso, e é difícil, pra gente como pai e mãe é difícil, porque a gente se coloca nesse lugar de quando a gente era pequena, a gente era obediente, a gente tinha que obedecer. E agora a gente cresceu e Não pode, ninguém obedece não mais. pode submeter ninguém. Cadê minha Então, vez de submeter as pessoas agora? exatamente, entra mesmo nesse automático da Sim, vida, sem assim. dúvida. E a gente tá atento a esse olhar pra gente mesmo, é o que permite a gente ser cada dia melhor, né? Não significa que a gente vai conseguir todas as vezes, vai ter vezes que não. E aí, quando a gente volta a si, a gente vai lá e conversa, né? A gente diz, olha, realmente eu perdi a cabeça, eu fiquei furiosa, acabei gritando, eu não deveria ter feito assim, né? Daí a gente pode falar dos nossos valores reais, né? Eu preciso de honestidade, por exemplo, se foi por causa de uma mentira, né? O valor de honestidade é muito importante pra mim. Eu preciso saber que eu tô pisando em um terreno confiável, né? Então, quando eu me deparo com uma mentira, eu saio de mim, né? Eu preciso que você saiba o quanto isso é importante. Eu espero que a gente possa trocar de um outro lugar numa próxima vez. Então, lógico que tudo adequado para cada idade de cada criança, né? A gente vai ter uma conversa assim. Mas a gente precisa reconhecer, né? Qual foi o meu valor que foi ferido e que me fez ir para esse lugar, para esse sentimento tão ruim, né? Que me fez descontar no outro tudo aquilo que eu estava sentindo, para todas as relações, né? Então, a clareza dos sentimentos que nos habitam é uma das coisas das coisas chaves para a gente conseguir exercitar a comunicação não violenta, né? É um se apropriar, né, de quem eu sou, do que eu sinto. Envolve realmente essa observação interna, Isso. né, e assumir para si, ter maturidade suficiente para assumir para si essa responsabilidade, né, de que eu dou conta do que é meu, né. Isso é um eterno estar vulnerável, né? Porque a isso. gente tem que aprender que isso é chave nos relacionamentos, porque enquanto a gente veste uma armadura,
né? A gente não deixa o outro entrar, mas a gente também não aparece. Daí que relacionamento é esse, Sim, né? exatamente. Se eu tô ali escondida atrás da minha armadura, que ele não entra, eu também não apareço, tá tudo certo, a gente segue a vida assim, né? Uhum. Pra gente se comunicar de um lugar de acolhimento, empatia, honestidade, a gente vai precisar estar vulnerável. Porque eu vou Sim. precisar apresentar aquilo que às vezes me assusta também, né? Uhum. Aliás, em geral, quando tem discussões grandes, vem de um lugar que nos assusta também, né? Senão não Exatamente. fragilizava tanto. Claro. Sim. Sim. E aí, tu falou também de estar vulnerável agora, né? Eu ouvi tu Uhum. falando. E, e nessa vulnerabilidade, talvez, e a comunicação possibilita isso, né? Uhum. É, de que também supre uma sede minha, mas também de muitas pessoas, que é de fato estar em intimidade numa relação, né? Exatamente. E poder comunicar da melhor maneira possível, nesse sentido, empaticamente, possibilita de fato que eu possa me reconhecer de um local diferente, mas que eu possa também encontrar um outro em um outro lugar comigo, né? Uhum. E é uma experiência muito rica, que a Muito, comunicação desse jeito possibilita com essa intimidade mesmo, né? Esse encontro mais profundo, né? muito. Uhum. Os grandes perrengues que a gente passa na adolescência tem a ver com isso, né? Porque a gente tá num momento em que tá a maior parte dos adolescentes super protegidos, né? Uhum. Morrendo de medo. Ganhei o mundo pela primeira vez, quem serei eu nesse lugar? Uhum. E recebendo esse mundo hostil de todos os lados, de amigos, de Uhum. traições, de fofoquinhas, não sei o Sim. quê, e dos romances, dos primeiros relacionamentos. Ninguém se apresenta por inteiro. Os adolescentes, eles estão, especialmente agora, até acho que antes eram, quando não tínhamos internet, era um pouco melhor, mas agora eles entram nos relacionamentos já levantando um muro, assim, tipo, não vou te deixar entrar porque sei lá eu o que vai acontecer se você entrar aqui. E tá acontecendo um distanciamento afetivo entre as pessoas, né? Então, cada um vivendo no seu mundinho, Uhum. que Uhum. parece muito social, muito cheio de vida, muito cheio de selfies e stories, mas que no íntimo estão solitários, Uhum. sozinhos, né? Buscando se achar nesse lugar sem querer parecer vulnerável, com medo do que pode. E de fato, a gente, obviamente, né? Eu acho que isso é importante eu dizer. Uhum. O Marshall diz que é importante a gente. Ai, será que. Eu acho que quem diz isso é a Brené Brown. E é importante a gente se dar conta da nossa vulnerabilidade e poder apresentar isso para as pessoas, mas a gente também precisa selecionar para quem são as pessoas que eu Claro. vou ter esse tipo de Ela fala. comunicação. Sim, É a sim. Brené É a Brown, né? Brena Brown, né? Porque senão eu corro o risco de estar muito Sim, exposta, né? exposta. De Porque forma tem pessoas negativa. que não vão caminhar com a gente nesse lugar, né? E que Exatamente. vão usar isso contra Vão você. julgar, ainda vão querer te pisar, né? Isso. Uhum. E na adolescência isso é muito grave porque Uhum. as repercussões Uhum. da internet ganham força muito grande. Então Sim. tá tendo um isolamento cada vez maior desses adolescentes, né? Então se a gente pratica isso em casa com os nossos filhos pequenininhos, se a gente apresenta essa ampla gama de sentimentos, a gente mostra essa forma de comunicação, a gente tem uma chance maior que eles consigam estabelecer relações mais íntimas, né? Uhum. Na Uhum. adolescência, na vida jovem adulta, ou que quando não conseguir fora possam ter o refúgio dentro de casa. Obviamente não como quando são crianças, porque adolescentes vão ter as suas especificidades e o seu mundo mais dividido dos pais, mas no momento que a coisa pegar mesmo, eles voltam, né? Eles voltam para checar se esse é o caminho, se é isso que eu tô fazendo, onde foi que a coisa degringolou. Então, por isso a necessidade de desde pequenininho a gente estar atenta a essa forma de relação e de estar ajudando eles nesse processo de autoconhecimento desde muito pequenininhos, né? Uhum. Uhum. Sim. E aí, depois desses sentimentos reconhecidos, né, o que Marshall diz é que a gente precisa reconhecer qual era a nossa necessidade não atendida, né? Ele nomeia de necessidades humanas universais coisas que todos os nós, seres humanos do planeta, precisamos, em alguma medida. E daí vão estar várias coisas lá, vão estar necessidade de empatia, de acolhimento, de pertencimento, de exclusividade, de honestidade. Então, tem várias necessidades que vão fazer esse campo, é, que é de onde desencadeia os nossos sentimentos reativos em relação a alguns acontecimentos, né? Então, sempre eu vou sentir algo por conta de uma necessidade que não foi atendida.
né? Então eu, sei lá, deixa eu pensar uma coisa. Como a da mentira que a gente tava falando, né? A pessoa se sente ofendida, agredida, seja lá o que for que ela sente quando ela recebe uma mentira, porque a necessidade dela de honestidade foi violada. É uma necessidade humana básica universal. Então, se eu falar com uma pessoa e dizer, olha, para mim a honestidade é algo muito importante, eu tô conversando com algo que é importante para ela também, porque para todo mundo honestidade em alguma medida é importante. Então, isso facilita com que essa pessoa se conecte com o nosso mundo e possa compreender o que foi que faltou ali, né? O que a gente pode fazer diferente ali. Então, e essa necessidade a gente precisa aprender também a deixar claro para os nossos filhos, porque tem várias coisas que a gente exige deles e a gente não tá explicando por que aquilo por que eu tô exigindo, né? Sim. Por que aquilo é importante para mim. Então, quanto mais clara eu deixo as necessidades e os sentimentos, mais fácil acesso eu tenho a esse outro que tá na relação comigo. Sim. Mas agora, enquanto eu tava falando, eu fiquei pensando porque é um desafio reconhecer a necessidade e também eu fui vendo as histórias assim agora, que reconhecer elas, como elas muitas vezes não foram atendidas, também é doloroso. Reconhecer que assumir uma necessidade é algo extremamente doloroso, por muitas vezes ela ter sido ferida mesmo, não ter sido atendida, inclusive negligenciada por mim mesmo ao desconhecer ela como uma necessidade Sim, minha. exatamente. Então, também é um lugar que passa por um lugar doloroso, né? Reconhecer que muitas vezes eu violei uma necessidade que era tão importante para mim, né? E aí... Sim, praticar a comunicação não violenta é estar vulnerável todo o tempo, né? Por isso é tão difícil, né? O que o Marshall fala é que a gente tem 4 formas de receber uma mensagem de alguém, né? Uma mensagem, vamos colocar uma mensagem negativa. Alguém que te diz alguma coisa que não desceu bem, né? Sim. Ou eu posso culpar a mim mesma e dizer, nossa, eu sou muito estúpida mesmo, como que eu fui pensar ou dizer uma coisa dessa, que absurdo. Ou eu posso culpar o outro e dizer, meu Deus, que ignorante, não entendeu nada do que eu tinha para dizer. Ou eu posso reconhecer o meu sentimento e a minha necessidade e entender, não, na verdade eu me senti assim porque honestidade era uma coisa muito importante para mim, eu me senti violada, né? Eu me senti desrespeitada. Ou eu posso fazer o que é incrível e muito difícil de fazer, que é eu reconheço a minha necessidade e o meu sentimento e em seguida eu reconheço qual é o sentimento e a necessidade do outro que estava nessa relação comigo, né? Por que ele mentiu, né? O que levou ele para esse lugar? O que estava acontecendo com uma criança, por exemplo, né? Que com 8 anos acha que é gente que vai mentir para mim, né? Então, desse lugar de não era importante para ele, eu disse não, eu nem ouvi o que ele queria dizer, né? Eu não ouvi quais foram as tentativas dele antes, né? Eu simplesmente ignorei, eu simplesmente não dei voz. Sim. E aí, a partir disso, quando eu reconheço, a minha conversa vai ser, filho, eu vi que a mamãe pisou na bola, né? Lá atrás você tentou me dizer, você tentou me mostrar e eu não reconheci o que era importante para você. E isso fez com que você escolhesse um caminho de mentira que me deixou chateada, né? Que me fiquei triste por conta disso. E eu entendo que não é só seu, que é meu também, mas que a gente precisa fazer diferente a partir de agora. Então, se eu reconheço a partir desse lugar em que eu dou voz e acolhimento pro outro, não tem como terminar em discussão, sabe? Não tem como, porque o outro vai se sentir ouvido, vai se sentir acolhido, vai se sentir abraçado. E a chance dele entrar nesse lugar e compartilhar a vulnerabilidade com a gente é muito maior. Sim. Do que se eu simplesmente só culpo a mim ou a ele, viro as costas e vou embora, sabe? E que interessante tu falou isso no final, porque quarta-feira passada começou a escola da minha filha, e aí quinta-feira eu tava fazendo café da manhã, assim, e ela tava na bancada atrás com a esposa, e ela assim, sabia que a professora, aquilo que ela deu, e foi muito fácil de entender, ela repetiu um monte de vezes. Daí eu ali, achei estranho ela tá fazendo aquele comentário, mas fiquei atento. Porque, sabe, coisas bem fáceis, ela repetiu um monte de vezes. Deu só esperando o que ela tava querendo dizer com aquilo, né? E atento, né? E aí passou, ela não falou nada. E eu levando ela pra escola. Será como é que vai ser hoje, né, filha? Como é que a professora vai dar aula de novo, né? Não sei, né, pai, mas tomara que ela não repita 10 vezes a mesma coisa. Porque daí aqui
aqui era difícil, Uhum. ela falou uma vez só. Deu, tá, aí agora começou a falar, Aham. daqui a pouco chega a necessidade dela mesmo, né? Aham. Deu, e era difícil pra todo mundo ou pra ti, filha? Ah, era pra mim, né, pai? Mas daí essa que era difícil pra mim, ela só falou uma vez. Uhum. Deu, ai, como é que tu ficou, né, filha dela? Ah, deu, agora eu não entendi. E aí, hoje eu não sei se ela vai falar que não viu ou se passou. Daí eu Uhum. vi que ela tava um pouco insegura, e daí tá, Sim. então a gente indo, daí a gente foi indo. Daí eu comentei sobre a insegurança dela, pra ela fez sentido, e Uhum. foi. E aí foi muito interessante. Isso foi quinta, sexta ela chegou super bem, aí sábado a gente tava no carro. Ela gosta de conversar no carro, né? Gosta, ela adora conversar no carro. Ela adora. O meu pequeno também, o Eu não Arthur, sei se é tava um aí momento falando. assim que fica realmente bem parado mesmo, né? Aham. Dela assim, pai, eu tava com vergonha mesmo aquele dia, por isso que eu não perguntei pra ela. Uhum. Daí eu falei, é mesmo, né, filha? Então como é que tu poderia fazer se falar pra todo mundo na sala ia ser vergonha dela? Não sei. Acho que da próxima vez eu vou falar com ela quando acabar a aula. Uhum. Deu. Isso. É uma possibilidade. Se ainda pra ti é demais, é uma possibilidade. Uhum. E aí foi muito legal que quando passou isso, daí eu falei, imagina, né, filha, professora com um monte de aluno novo, até entender cada um, né, dela. É mesmo, né, pai? É muita gente pra ela saber, né? Daí ela foi pra esse lugar da empatia de saber o lugar que a Isso. professora já tava. Então, Uhum. naturalmente, por isso que eu dei esse exemplo de que tu vai construindo tudo, daqui a pouco ela já tava olhando pra professora e vendo Isso, exatamente. o local do professor de sala nova, também Uhum. 20 alunos, 20 e poucos alunos, entender o funcionamento de cada um numa disciplina que estava dando inicialmente. Então, a Uhum. professora também tinha um desafio ali, né? Sim. E... E quanto mais a gente treina isso, né, mais a gente ensina para o nosso cérebro esse caminho, né? Porque a empatia é algo aprendido, a gente não nasce, não é igual o cérebro instintivo, que a gente Sim. já sabe, sabendo sugar, já nasce sabendo sugar, mexer os braços, as pernas, né? A empatia é treinado. Então, se a gente treina isso muitas vezes, a gente abre esse olhar da criança para o mundo e fica fácil. Lógico que não em todas as situações, porque ela ainda continua sendo humana, igual nós, Uhum. né? Uhum. Mas ela abre esse olhar de um lugar muito mais fácil, muito Sim. mais tranquilo de se fazer do que é pra gente que veio aprender isso adulto, Uhum. né? Uhum. Então, é lindo ver eles fazendo É isso. lindo, é lindo, é muito gratificante mesmo, né? Uhum. Um dia o meu filho também teve uma menininha que caiu e bateu a boca na mesa na escola. Assim, foi almoçar, foi brincar de virar cadeira, igual criança faz. E ela desequilibrou e bateu a boquinha, assim, machucou muito, sabe? E aí ele chegou contando isso muito preocupado com ela, né? E eu falei assim, filho, e você falou com ela, né? Uhum. Ela sabe que você ficou preocupado, que você queria poder ajudar? Uhum. Ele disse, não consegui, mãe. Uhum. Não consegui, mas eu fiquei ali do lado dela. Uhum. Eu falei assim, então hoje você pode perguntar como ela tá, Uhum. né? Ela vai saber que você se preocupou. E aí no dia seguinte ele veio e... Hoje eu fui lá perguntar como é que ela tava. Sim. E aí eu falei assim, ela falou assim que ela tava melhor, obrigada. Eu falei assim, então, tá vendo? Ela conseguiu se sentir vista por você, isso é importante. Não adianta a gente olhar pro outro e deixar na nossa cabeça que a gente tá olhando. O outro precisa saber que ele foi visto, né? Uhum. Então isso é um exercício também, constante. Uhum. Às vezes a criança tá conseguindo fazer, mas ela não tá conseguindo demonstrar. Não chega em lugar nenhum, fica ali parado nela, né? Sim. Então é um exercício também para eles. Bom, e o último critério, né, da comunicação não violenta seria, depois de tudo isso reconhecido, a gente poder fazer um pedido de o que é que a gente realmente precisa daquela pessoa naquele momento, naquela situação, com clareza, né? Para que ele saiba, ou ela saiba, o que a gente tá esperando dela. Porque às vezes a gente fica na expectativa de ter isso com relacionamentos, então acontece muito. A gente fica na expectativa de ser atendida numa necessidade nossa, mas a gente nunca contou que aquilo a gente precisava, que aquilo era importante pra gente, Uhum. né? Então, o final de todo esse processo de autoconhecimento, de percepção, de olhar para o outro, termina e eu preciso que da próxima vez, filho, você seja honesto com a mamãe, né? Que você diga o que você precisa antes de você decidir fazer do seu jeito, para que a gente possa pensar um jeito que fique bom para você e para mim, né? Então aí eu deixo claro o que é que eu tô precisando, Uhum. né? E coisas básicas e simples, às vezes nem sempre a gente vai usar todas essas coisas numa fala só, senão vira um robô, né? Vai ter momentos que a gente só vai falar de uma forma muito acolhedora,
Paixão, eu preciso muito que hoje você lave a louça pra mim, que eu não vou conseguir, né? Preciso muito que você pegue as crianças na escola, vou me atrasar. Então, poder falar com clareza aquilo que a gente tá precisando é uma das coisas que facilita a comunicação compassiva. Fazer exigências ou críticas levam a gente direto para uma comunicação violenta. Porque quando a pessoa escuta uma violência ou crítica, isso é instintivo, inclusive, ela se arma para se defender, numa Isso. estratégia de luta ou fuga, né? Então, com as crianças a gente faz isso pra caramba, com os maridos, mulheres também, né? E é um exercício que a gente precisa fazer, de a gente mudar. Se eu tenho algo que eu tô precisando, de que forma eu vou mostrar pro outro, sem que eu esteja exigindo que ele faça pra mim, né? Sabendo que eu tô fazendo um pedido, a resposta pode ser não. Pode ser não. Né? Eu não tenho como controlar o que o outro vai fazer. Só porque eu fui gentil, ele vai dizer não. Não, né? Mas tem uma chance maior de atender aos nossos pedidos assim. E uma coisa importante é que seria a nossa parte na história, né? Pra não dizer a nossa obrigação, porque senão não faz sentido nenhum, mas a nossa parte na história é ser responsável por aquilo que sai de nós, né? De que forma eu vou comunicar isso que eu tô sentindo, qual é a minha necessidade, o que eu tô precisando, o que eu tô observando. A forma como eu falo é responsabilidade minha. Isso não quer dizer que o outro vai receber bem, né? Eu posso fazer de um jeito super gentil, super acolhedor, super amoroso, e ainda assim, as dores, né, os traumas, as feridas do outro, não deixar ele ouvir no mesmo tom que a gente falou, né? Exato. E aí tem vezes que realmente a comunicação não vai dar no lugar que a gente queria, né? Mas a maior parte das vezes termina bem. Né? Só que é difícil pra caramba a gente conseguir fazer o processo todo. Né? Se a gente fizer um pouquinho, já muda tudo, né? Vamos supor que a gente consiga fazer um passo, né? Tá, eu não consegui identificar minha necessidade, nem meu sentimento não ficou muito claro, não sei exatamente o que eu tô precisando, mas eu consegui não julgar. Nossa, isso já faz uma diferença gigante na conversa, né? Total. Porque a forma como a conversa começa diz tudo. Exatamente. Eu não julgar abre o campo de conversa. Né? Uhum. Aí tu abre. Se vai evoluir até o fim, a gente não sabe ainda, vai depender muito da evolução e da capacidade de cada um naquele momento, né? Isso, exatamente. E quando a gente tá num lugar muito iluminado, assim, né? E a gente recebe algo ruim do outro, se a gente consegue estar nesse lugar que separa o joio do trigo e diz, cara, isso não é meu, né? Tá jogando pra mim uma coisa que não é minha. E eu respondo acolhendo essa pessoa que tá sendo hostil, né? A chance dessa pessoa baixar a guarda é muito grande, né? Muito grande. Nem sempre a gente consegue. Sim. Por isso que eu falo que a comunicação não violenta, ela é de fato uma forma de autoconhecimento, né? Tipo, não acaba nunca. A gente tá sempre em processo de construção, de reconstrução. A gente vai começar, quanto mais profundamente a gente vai nisso, mais a gente identifica os nossos padrões, os nossos gatilhos, quais são as coisas que são difíceis pra gente, que lugar é aquele que eu ainda não acesso, né? Então, tudo isso parte de um processo de autopercepção constante, né? Muito bom. Muito bom. Eu tava aqui traçando uma linha nesses 4, assim, e fiquei pensando, vendo a beleza mesmo, e pensando o quanto que a coragem e a honestidade também, em cada etapa do processo, claro que também elas não são assim um linear, né? Mas porque desde a honestidade de separar o que eu julguei do fato, do que aconteceu, da honestidade de, na relação com o outro, em vez de dizer pro Rodrigo, pô, o Rodrigo com medo, por exemplo, a honestidade de assumir que eu não sei o que ele tá sentindo. Porque, sabe, isso é um desafio, porque eu posso dizer, eu não sei o que tá sentindo, mas imagino, mas na verdade se imaginar, eu sei o que tá acontecendo. Lá no fundo, eu acredito. Essa honestidade nesse lugar, tem até um ditado budista que é não saber é mais perto, né? Nesse lugar de que eu não sei, mas essa abertura do não saber possibilita também esse encontro de que pode que seja ou pode não. Né? Essa honestidade de que eu não sei, né? Assim como muitas vezes eu também não vou ter clareza na minha necessidade, né? Sim. Então, e também por último, eu acho um desafio para mim realmente a diferença, o que eu tenho feito hoje, né? Diferenciar pedido de exigência.
E o que eu tenho feito que tem me ajudado é perguntar se eu tô disposto a ouvir ou não. Isso. E quando eu sinto que eu não tô disposto, Uhum. eu já sinto que não dá boa. Não vai, Uhum. porque vai ser exigência, entende? Uhum. E é muito difícil tu exigir e o outro na hora não dar uma leve espanadinha, sabe assim? Uhum. Porque eles é como se ele sente essa onda que vai por debaixo, sabe? Uhum. Como tipo tu tem que fazer isso. Não é Uhum. um pedido que também não é aberto de novo, entende? Sim. Essa necessidade de que é um pedido ou uma exigência. É. Eu não tem espaço pro não. Uhum. E se não tem espaço pro não, o outro vai se sentir de alguma maneira agredido no nível Isso. sutil ou contraído ali naquela situação. E aí, realmente, isso é tudo, assim. Quando a gente não tem espaço pro não, não é um pedido, é uma exigência. E aí precisa ser claro que é uma exigência, não é um pedido. Isso, Né? Uhum. Então isso. eu não tô te pedindo algo agora, assim, eu preciso que você faça. Não tenho outra opção, né? E aí, pensando nas crianças, isso é algo importante da gente dizer, porque se confunde muito, especialmente agora com esse boom de parentalidade na internet. E às vezes falam de formas que faz parecer que uma coisa é uma coisa e não é bem assim. Obviamente, a gente está hoje num cenário em que a gente dá mais voz para as nossas crianças, né? Realmente a gente quer ouvir o que elas têm a dizer. A gente não quer que elas se submetam a qualquer coisa, a gente quer que elas Isso. consigam se impor. E querer isso para eles na vida é um grande desafio para os pais, porque para eles fazerem assim na vida, eles vão testar dentro de casa. E a gente, ó, passa um trabalho, né? Uhum. Mas tem coisas que realmente as crianças não podem decidir, né? Porque são Sim. crianças, né? Uhum. Nós somos pais e a gente precisa delimitar esse lugar de até onde isso é algo que você vai poder escolher e até onde aqui não, porque isso também traz segurança para a criança. Porque ela, pequenininha do tamanho que é, quando ela olha para o mundo e ela sente que ela tá tendo que escolher tudo, porque em algumas famílias as crianças escolhem tudo, elas ficam pequenininhas, elas ficam inseguras. E essa insegurança pode aparecer de muitas formas. Pode aparecer tanto encolhendo quanto explodindo, né? Claro. Sim. Na agressividade, na tentativa de dar conta do mundo. Então, delimitar que tem coisas que realmente essa criança não tem escolha, a gente precisa fazer, né? E a gente não vai estar sendo violento se a gente fizer, né? Desde que esteja claro que eu não tô camuflando, né? Eu não tô chantageando, eu não tô fazendo de conta que não é uma exigência. É uma exigência e ponto, né? Filho, hoje a gente vai precisar ir no médico. Ah, não, mas eu não quero. Pois é, mas isso você não escolhe, a gente precisa ir. Você tá doente, você precisa ir no médico. Avaliamos que a escola não é um bom lugar, a criança veio fazendo várias queixas de que a escola não tá boa, levam em algumas escolas para escolher, pra gente conhecer a escola, mas não vai ser a criança que vai escolher a escola. Não, mãe, eu olhei, eu gostei dessa escola aqui. É pra cá que eu venho. Né? Não aceito em outra. Não. Quem vai escolher a escola somos nós, porque a gente tem uma percepção muito maior do que a criança tem para Claro. avaliar muitos critérios que elas não conseguem ainda. E pode ser que ela vá para essa escola que a gente escolheu muito chateada porque ela gostou mais da outra. Sim, pode ser. E pode ser que eu faça uma escolha errada também, porque posso errar, mas os critérios que eu consigo avaliar, ela não consegue ainda. Então essa decisão não pode estar na mão dela. Né? Com certeza. E não tá na mão dela, obviamente que gera frustrações e desentendimentos e revoltas às vezes, mas ao mesmo tempo traz para ela esse lugar de aqui eu posso descansar porque tem alguém que tá olhando por mim, que é um lugar muito mais inconsciente, muito mais interno, muito menos perceptivo para a criança, mas que dá para ela essa possibilidade do exercício de autonomia, do ir atrás, do querer conhecer, do buscar, sabe? Isso tem porque dentro dela tem esse lugar de uma segurança inabalável, né? Que tem coisas que realmente ela não vai precisar se preocupar. Então, só achei importante pontuar isso, né? Com certeza. Falar, fazer o pedido, acolher, compreender, não significa aceitar todas as atitudes, né? Porque eu posso entender um sentimento que não foi legal, que tá triste e tal, mas não uma atitude de agredir, por exemplo, não vou aceitar, é inadmissível, né? Que dentro da minha casa, que você agrida seu irmão, que sua irmã te agrida, né? Mas eu entendo que você ficou muito chateado porque ela fez isso, né? Então, assim, eu acolho o sentimento, mas eu não aceito a atitude, né? Eu ouço e peço e faço pedidos, mas tem momentos que sim, vão ser exigências. E quando for exigência, precisa estar claro para ela. Aqui não adianta você barganhar, é uma exigência. Sem negociação. Sem negociação, né? Isso sou eu que vou decidir, né? E, obviamente, a gente vai fazer isso
Sim. assim, desse lugar de tranquilidade, sem raiva, sem ressentimento. Porque se a gente vai fazer com raiva, não vai sair assim, né? Vai sair tudo torto. A gente tem que fazer no momento que a gente tá bem, assim, né? Pra aguentar o efeito rebote, porque vai vir, né? Uhum. Sim, isso com filhos, né? Porque pensando nos pedidos Sim. agora de relacionamento, seja de amizade ou de casal, né? Uhum. Acho que envolve um aspecto mais desafiador que é... Existe uma pretensão de que de alguma maneira o outro soubesse do que eu tô precisando ou querendo. Isso. Tem Aham. essa suposição, esse diálogo interno que é muito incrível, o quanto é louco isso, mas que existe, né? Uhum. Que eu imagino que o outro sabia, que inclusive ele não fez porque ele não quis. Aham. Mas eu tenho certeza que ele sabia o que eu estava querendo. Então, Uhum. se torna uma exigência que não se transformou nem em pedido nem em exigência velado. Isso. E aí eu me frustro, me fecho e o outro nem sabe O que que tá ele está acontecendo? participando dessa história toda, entende? Aham. Mas que Exatamente. não se torna pedido nem exigência. Inclusive, Uhum. essa necessidade não chegou a dar esse quarto passo, né? A se exteriorizar de alguma maneira, né? Isso. Mas daí quando a gente reconhece, né, Bruno? Quando a gente, sei lá, tá no terceiro dia de ranço, nenhum tá olhando pra cara do outro e eu Sim, percebo, né, que, sim. cara, eu esperei de você uma coisa que você não me deu, mas eu não te contei isso. Aí a gente vai lá na nossa humildade Humildade. e Sim, a gente diz, claro. percebi que dei uma mancada, né? Uhum. Ou o famoso, você tinha razão, eu não falei o que eu tava precisando, né? Uhum. E aí a gente reconstrói a partir dali. Fiquei Uhum. esperando que você fizesse isso pra mim e agora me dou conta que você nem sabia que eu esperava. Uhum. Mas é Entende? muita humildade pra falar isso assim, né? É Assim, muito. né? Pra mim, pelo menos pra mim, né? Aham. É que é um exercício É um- de vulnerabilidade, mas é de muita humildade mesmo, de todas as pretensões sobre o outro, mas também sobre o que tu imagina que o outro pensa de ti, sei lá, num lugar de autossuficiência, né? Num Uhum. lugar de independência, tu se dá conta de que, putz, eu queria que o outro naquele momento me esperasse que eu tava inseguro, mas eu também nem tive coragem de falar porque eu julgava que isso era um local meio débil e que isso Sim, era óbvio. óbvio e eu me senti inferior. E se eu explicitasse aquilo, faria que eu me sentisse inferior, por exemplo. Uhum. Encoberto por isso tudo com essa Hum. expectativa velada do pedido não feito, Subentendido. mas que aconteça sem que eu precise revelar isso tudo de alguma maneira, né? De que. Sim. Mas a comunicação é tudo, né? No relacionamento. Não tem como existir um relacionamento longo, duradouro e feliz É. se não houver comunicação, Sim. né? Esses dias eu estava lendo um livro da Rafaela Carvalho e ela disse uma coisa que muito interessante, assim, que ela disse que o relacionamento dela mudou muito o dia que ela aprendeu a usar essa frase. A história que eu tô contando na minha cabeça é isso, 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 isso. Uhum. É isso que tá acontecendo, né? Uhum. Uhum. Porque ela dá chance, assim, né? Não sei se é exatamente essa frase, mas é tipo isso. Ela dá a chance do outro dizer, pois é, mas na minha cabeça tava passando isso, isso, isso e isso. Então, onde tá o desencontro, né? Quais são as Uhum. coisas que a gente precisa alinhar? Uhum. Porque por mais que seja difícil a gente voltar nesse lugar da humildade, né? E reconhecer e dar o passo daquele que chega, em algum momento alguém vai ter que dar esse passo, né? Uhum. Porque a gente vai lá, contando os dias, 1, 2, 3, ou a gente fica uma semana de cara virada, ou a gente senta e resolve, tá tudo certo e viramos a página, né? Uhum. Então, é difícil, mas acho que é mais difícil ficar brigado, né? Ficar alimentando esse ranço, Uhum. esse Não, mal-estar, o sem clima dúvida. dentro de Sim, casa. sim. E daí vem, por exemplo, o carnaval. Isso que estavam brigados, passaram o carnaval brigados. Aí hoje, quarta de cinza, vão fazer as pazes, agora que já passou o carnaval. Agora Uhum. que já foi horrível, Sim. passaram Sim. brigados, né? Claro. A gente tem a chance de resolver aquilo e aproveitar o que tem pra ser vivido. A gente tem a chance de deixar aquilo incomodando até a hora que a gente vai ter que resolver, de qualquer jeito, porque uma hora vai ter que resolver. Com Uhum. Não tem certeza. como ir jogando pra debaixo do tapete uma hora, isso vai Uhum. explodir. É. Sim. Mas sim, é difícil pra caramba. Não tô É. falando de um lugar que eu acho fácil, não. Acho Sim, muito difícil. porque são Pra pequenas mortes mesmo, É. né? Assim, Sim, de É. assumir o que tá Não, sentindo, reconhecer a necessidade, é, expor é vulnerabilidade o ficar tempo o inteiro. tempo tempo todo. inteiro. Eu acho que esse é o ponto pra mim, me olhando assim, ouvindo, é onde eu seguro na vulnerabilidade, porque quando eu tô Uhum, disposto a resolver logo, né, alguma uhum. questão, tu Sim. tem que chegar na humildade É, mesmo, coração aberto, sim. pra ter Sim. uma chance, né? Uhum, sim.
Mas muda tudo, né? Muda Muda. tudo, muda tudo. Que louco isso, essa sensação que a gente tem de que é uma coisa ruim, né? Sim, Porque o que a gente sente depois de ter feito, depois de ter ido pra esse lugar, é uma coisa muito boa. sim. Mas esse lugar construído ao longo do tempo, em que a gente não Isso. pode se apresentar desse lugar de vulnerabilidade, atrapalha muito a Muito. gente, né? Porque também tem esse Demais. lugar de que o outro vai me ver num local que eu julgo em mim muitas coisas sobre esse local que eu vou estar me Aham, apresentando. exatamente. Então, e muitas vezes na relação eu já construí e já mostrei muitas vezes a minha imagem que eu gostaria que o outro visse de mim. Uhum, Então, também chegar nesse lugar e pedir. Eu me lembro quando eu falei cirurgia ano passado, uhum, da Safena, assim. Eu tava com a Bibi, a gente tava brincando, rindo. Daqui a pouco eu tava ali com. Tu tá ali com aquele ventalzinho, cortando aquele negócio gelado. Tá sem roupa, tu tá muito uhum, vulnerável e tu daqui a pouco vai entrar na sala de cirurgia, né? aham, E eu tava ali, eu entrei numa vulnerabilidade tremenda da mulher falou pra mim assim: Ah, tu tá precisando de alguma coisa? Eu falei: Ah, moça, que tu ficasse aqui comigo. Ela me olhou assim, e daí ela assim, ai, tá. E daí, mas foi uma coisa muito natural e criou um clima de tanto amistosidade, tanto carinho, até chegar uhum, ali, teve várias coisas legais. Mas depois um cara que tava do meu lado, que a gente parou na maca, né? Eu tava numa maca aqui, e ele tava na maca do lado. E volta e meia vinha alguém. Ô, Bruno, tá tudo bem? Ó, daqui a pouco vai chegar. O anestesista já chegou, estão preparando a sala. Volta e meia vinha alguém. uhum. E esse cara ficou do meu lado, me olhando, sabe? Me olhando daqui a pouco dele. Tu trabalha aqui no hospital, tá da área da saúde? Eu falei, não, por quê? Dele, não, porque todo mundo vem falar contigo. Eu falei, não, mas é porque eu pedi. Ele ficou meio sem graça. Eu falei, não, porque eu não queria ficar sozinho aqui. Na chegada dele, tá todo mundo vindo assim. Se tu quiser, é só pedir também. E daí ele riu, ficou constrangido, mas tu vê que é uma coisa assim, ele também tava vulnerável ali. Sim, E o que que você exatamente. precisa de uma água, precisa de uma mão, precisa de. Do que tu precisa nesse lugar que tu tá, Uhum, como tu tá se sentindo, né? E exatamente. parece ser tão simples, mas gerou nele um local muito constrangido e depois foi ficando bom, sabe? Assim, um clima Uhum, de que, pô, ele também tá sim. nessa, sabe? Humanizou ele. Humanizou tudo. Exatamente. Porque são coisas assim tão simples, mas que tu vê que quando a gente se despe dessa imagem, né? Ainda mais tu Uhum, prestes a fazer uma cirurgia, daí tu já entrega aham. mesmo tudo, né? O orgulho dá uma cedida maior. Mas realmente acontece um processo de que é uma pequena morte mesmo Uhum, pra um novo que tu pode vir a conhecer naquele momento. Um novo tio, um novo Bruno, né? Um novo uhum, mundo, novas relações, é tudo novo, né? uhum. A partir desse lugar, né? Sim, Uhum, uhum. exatamente. E humanizou não só ele, humanizou a equipe, né? Também, porque a equipe tá tão Sim. acostumada a lidar com as pessoas nesse lugar que acaba, É. normaliza, né? Tipo, tá tudo certo, mas tá todo mundo precisando, né? De uma Sim. mão, de uma parceria, de um Com copo d'água, certeza. Sim, de alguma né? coisa, de um olhar, né? Qualquer Isso. coisa, né? E quando a gente diz, olha, realmente eu tô precisando disso, é como se traz de volta a pessoa para aquele lugar, né? De necessidade de contato, assim. Isso, é. Muito Até legal. porque é muito bom porque, como tu falou, as necessidades em algum nível elas são universais, né? Então, E quando tu tá nesse lugar trabalhando, muitas vezes tu não se dá conta. exato. Não Mas às dá. vezes tu veio de ônibus e tava chovendo e tu só queria que a pessoa se ajudasse a levantar pra Uhum, ficar. E tu não pediu, né? E daqui a uhum, pouco a pessoa tá ali, tá pedindo essa mão que lá tu não pediu e tu, nossa, é verdade. Uma mão uhum, agora, nesse momento vulnerável, que podia ser no ônibus. E uhum, agora tá sendo aqui numa maca gelada, deitado. uhum. Isso também recupera, é como se restitui a possibilidade de tu ter isso em algum momento novamente. Mesmo para aquele que tá trabalhando ali, né? Uhum. De ele se depara com essa possibilidade que muitas vezes nele mesmo está escondida. Não Sim. escondida porque está, mas que está guardada, né? Uhum. Quer ver, assim, essa coisa da. Quando a gente chega em um lugar, em qualquer lugar que a gente vai ser atendida por alguém, às vezes as pessoas estão num mau humor tremendo, né? Mas se a gente chega. E as pessoas geralmente dizem bom dia por obrigação, ou boa tarde. Uhum. E a gente responde: Bom dia, como você tá hoje? Na mesma hora, quase todas as pessoas têm uma mudança de semblante, assim, porque acho que ninguém chega pra uma caixa, ou quase ninguém, chega pra uma caixa de supermercado e pergunta: E aí, como você tá hoje? Né? Elas só esperam ser bem atendidas, ser atendidas Hum, com sorrisos. E aquele dia pode não tá bom, né? Eu já fiz isso e já teve pessoas chorando, porque uhum, provavelmente não estava nada bem naquele dia. Uhum. Como eu já tive pessoas que estavam agredindo, vi outras pessoas sendo uhum, uhum. recebendo um ranço e elas Sim. estarem
totalmente bem em relação a isso. Então, assim, a pessoa se sentir vista pelo outro muda tudo. Em qualquer relação, até numa relação de alguém que você só esbarrou, sabe? Mas é um outro humano, né? No É. fundo, é qualquer um, mas é um humano e que Exatamente. tem necessidades assim, né? Como a gente, né? Como a gente. Uhum. Ou até dizer o que... Tava no médico com a pequena, e aí me lembro que a mulher, a secretária, tava também toda Uhum. atucanada, assim, ela tava meio agitada. E daí eu sentei, eu acho que ela se acelerou pra poder atender. Deu, tá precisando de alguma coisa? Ela deu aquela pausa e ela... Eu vou precisar de um pouquinho, tu pode esperar? Daí eu falei, não posso. Uhum. Primeiro atendimento, eu tô tranquilo, tô sendo o primeiro aqui dela. E ela se acalmou e foi fazer tudo, mas como ela já ia atrasar, Uhum. e não sei se a presença faz com que daí tu sinta, Sim. putz, já tô devendo aqui pra pessoa Aham. e essa pergunta de tu tá precisando de alguma coisa, Aham. eu só preciso que tu espere um pouquinho. Aham. Então, tudo bem, eu espero assim, tranquilo. E tu vê que a pessoa dá uma desarmada, né? Muda totalmente o campo da relação ali, Sim. muda drasticamente, A né? pessoa se sente vista, né? Sim, sim. Se sente alguém na relação com o outro. Isso é muito importante. Muito Muita bom. coisa boa, né? É. Sim. Bom, Muito dá, lindo. Eu acho que a gente tinha que aprender isso na escola, né? Eu também Na acho. escola, em Sim. tudo que Eu acho. tudo que envolve relacionamento, instituições. Tem uma escola no México, chama Los Angeles, a escola, eu acho. Que eles têm dentro da escola uma equipe de alunos que é formada, assim, de tempos em tempos, que eles são como os mediadores dos conflitos da escola. Então, que legal. cada vez que uma criança tem um conflito, ela não chama um professor, um diretor, ela chama esse grupo de mediadores e eles fazem uma roda de conversa, só as crianças, para resolver esses conflitos. E esses mediadores são treinados a fazer essa escutativa, a reconhecer a necessidade de um, a reconhecer a necessidade de outro, a eliminar os julgamentos, para que eles possam se escutar livres desses gatilhos de um com o outro, né? Eu acho que esse modelo deveria ser expandido para todas as escolas. Um, porque a gente treina a criança desde pequenininho, e outro, porque a gente dá potência para que eles possam resolver coisas grandes e importantes, né? Obviamente que tem um grupo de mediadores adultos também, e daí quando as crianças não conseguem, quando é uma coisa maior, né, um bullying e tal, esses adultos são acionados, mas grande parte dos conflitos que resolve são as crianças. Que legal, hein? Imagina, muito legal, Que lindo, né? muito. Uhum. Quem E sabe quantas um dia soluções chega aqui. criativas também surgem Sim, daí, imagina. as crianças são muito criativas. Elas Imagina. trazem coisas que adulto nenhum pensaria, sabe? Muito Isso. bom, Muito Joana. bom. Obrigada, Muito bom. Muito gente. feliz. A gente poderia estender Obrigado. isso pra... Acho que pode vir um dia e falar só sobre relacionamento, né? Aham, podemos? Eu acho que sim. Porque Acho que sim. Vamos fazer. Acho bem bom. tem várias Uhum. características e alguns padrões que acontecem bastante, né? Uhum. Que às vezes identificando assim facilita para as pessoas se verem Uhum. e poderem... Aqueles modelos arquetípicos, assim, de Também. relação que Sim. tu vê muito, né, em vários casais, né? Uhum. Ajuda a dar uma desidentificada e achar uma outra possibilidade, né? Pelo menos um respiro Claro, eu acho. de outras Vamos formas, né? fazer. De poder Uhum. ser. Ok? Ok. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigado. Bem especial. Obrigado, Brunão. Obrigado, Obrigado, Joana. Obrigada. Joana. Bom.